preparei uma palestra que tem um pouco a ver, é um pouquinho diferente, assim, o comecinho da palestra é um pouquinho diferente. Eu queria, ao invés de começar dizendo qual é o problema que a gente vai atacar, ou coisas assim, eu vou falar um pouco sobre o plano da palestra, né? Então, o que eu programei para hoje, na verdade, foi falar sobre alguns processos de difusão que são descontínuos e que, na verdade, são descontínuos com respeito à solução. Ou seja, a gente vai falar sobre alguns operadores que são descontínuos, mas a tal descontinuidade depende da solução. Tá bem? Ora, quando uma coisa desse tipo acontece, quando uma coisa assim se apresenta, imediatamente a gente se depara com a formação de interfaces. Tá bem? Eu estou usando o nome interfaces aqui, né? Interfaces, quer dizer, porque a ideia é que, na verdade, quando a gente tem essa classe de operadores que depende da solução e essa dependência introduz descontinuidades, as interfaces que a gente se depara, com as quais a gente se depara, são, na verdade, fronteiras livres. Né? E o que a gente quer fazer? Bom, a gente quer entender a regularidade das soluções, né? O que quer que seja que isso signifique, e a gente quer entender o maior número possível de fatos sobre essas tais interfaces, sobre as fronteiras livres. Tá bem? Então, esse é o plano do que eu vou apresentar para vocês. Eu escolhi dois problemas no contexto de um programa que a gente tem trabalhado. Eu vou detalhar esses dois problemas, depois a gente vai falar sobre coisas pontuais em outros contextos. Tá bem? Então, ora, o que é que vai acontecer? A gente está interessado, o nosso interesse é entender a regularidade ótima de soluções desses tais problemas e obter informações acerca da fronteira livre. O que está no caminho? O que está entre o nosso interesse e o que a gente é capaz de fazer? Né? Eu acho que uma das coisas assim que me impressiona mais e que me deixa mais satisfeito com essa classe de coisas é o conjunto de dificuldades que a gente enfrenta. Tá bem? Então, nesse conjunto de coisas que a gente vai fazer, vão aparecer uma série de dificuldades genuínas, tá bem? E eu queria discutir um pouco com vocês quais são essas dificuldades. Bom, a primeira dificuldade que a gente enfrenta é que a equação que a gente estuda, ela não está disponível em todo o domínio. Tá? A equação que a gente estuda, ela está disponível em uma região do domínio que é desconhecida. É desconhecida porque depende da solução, tá bem? Mas isso é mais ou menos uma coisa que a gente vai manter subjacente à discussão durante toda a palestra, né? O que acontece? Eu tenho uma equação, ela vale em algum subconjunto, digamos, da bola unitária, mas eu não sei qual é esse conjunto. Tá? Pior do que isso, do meu ponto de vista, pelo menos, o nosso operador, ele falha algumas monotonicidades que são importantes no que diz respeito à dependência falha algumas propriedades de monotonicidade com respeito à solução. Tá bem? Então, em particular, os nossos operadores vão falhar a chamada properness. E uma série de coisas importantes não estarão mais disponíveis. Tá bem? E uma última dificuldade, que para mim é bastante importante, existe uma série de coisas que a gente usa, uma série de propriedades, uma série de fatos, que a gente muitas vezes usa sem saber, né? Princípio do máximo, ou então princípios de comparação, Alexandrov, Bartolomé-Put, coisas desse tipo, que no caso do que a gente vai fazer não estão disponíveis. Tá bem? Então a gente usualmente toma essas coisas como garantidas, mas, enfim, no caso do que a gente vai fazer aqui, concretamente, isso não é completamente verdade. Tá bem? Então o que acontece? A gente quer estudar um determinado problema, a gente tem um conjunto de perguntas que a gente quer responder, mas entre a gente e essas perguntas, a gente tem uma série de dificuldades. O que é preciso? Né? O que é preciso aqui é ter algumas ideias. Tá bem? A gente precisa de algumas ideias para contornar essas dificuldades genuínas. Tá? Qual é a inspiração por trás das ideias que a gente vai buscar? A inspiração é que se a equação não ajuda, se a equação não oferece a informação que a gente precisa, o problema é da equação, quer dizer, eu não posso fazer nada, eu tenho que chegar lá, eu tenho que responder as minhas perguntas. Certo? Se a equação não me oferece nenhum tipo de informação que eu possa usar, o que eu preciso é tocar o problema de uma maneira bastante específica para revelar estruturas que não a equação, que vão me oferecer as informações, vão me oferecer as propriedades importantes. Tá bem? Então,
Eu não sei se está tudo bem. Ok. Então, o que acontece? Se a IDP não me oferece informação, eu vou procurar outras estruturas e vou tentar buscar essas informações em outras estruturas, tá bem? Ora, ter ideias, não é? Em matemática, ter ideias é uma coisa muito interessante porque envolve interagir com as pessoas, conversar com as pessoas, não é? Isso é uma coisa verdadeiramente interessante. Então, eu queria dividir com vocês aqui algumas das pessoas com quem a gente tem interagido e junto com quem essas ideias têm surgido, tá bem? Então, aqui, esse senhor sorridente aqui no canto, essa bela camisa xadrez, é o Héctor Changlara, de Guanajuato. O Héctor é o ex-aluno do Luiz Caffarelli, esteve em Colômbia com o Ovidio Savin, e hoje hoje está no CIMAT, em Guanajuato. Aqui ao lado, nós temos o Andrés Fierro. O Andrés, a gente conheceu o Andrés no Canadá. Na altura, a gente falou um pouco sobre cinema polonês. A gente se identificou um pouco numa discussão acerca do Krzysztof Zanussi. Tem uns filmes bastante interessantes. E a partir dali, a gente, entre o cinema polonês e algumas outras coisas, a gente teve algumas ideias em conjunto. Aqui, a gente vê o Gerardo, que é o Gerardo Aroto, que é professor da UFAL, e escolheu 2020 para visitar a PUC, passou um ano visitando a PUC, né, da maneira que isso foi possível. Aqui é o Júlio Correia, com seu Ray-Ban. O Júlio é nosso pós-doc aqui na PUC. A Giane Rampasso, do IMEC, que é uma colaboradora nossa, aí, que já vão alguns anos que eu tenho a satisfação de aprender matemática com ela. E mais aqui o Héctor, desculpa, qual é o nome desse cara? O Maxon Santos, que se formou recentemente aqui na PUC e é uma pessoa com quem eu aprendo matemática, já vão para aí 3 ou 4 anos, e hoje está lá no CIMAT, trabalhando junto com o Héctor. Tá? Então, essas são as pessoas com quem a gente tentou ter algumas ideias. E eu vou dividir com vocês agora, então, quais são os problemas em que essas ideias surgem, em que essas ideias aparecem, tá bem? Então, deixe-me dizer uma coisa. Quem estiver cansado, quem quiser ouvir uma música, quem quiser fazer alguma outra coisa, a palestra pode terminar aqui, tá bem? O que eu vou fazer a partir de agora é recontar essa história, mas eu vou recontar essa história com um pouco mais de detalhe, tá bem? Então, deixe-me falar sobre o primeiro problema que eu quero dividir com vocês. O primeiro problema tem a ver com operadores uniformemente elípticos não lineares, os chamados Fully não linear, operadores Fully não linear, tá bem? E a equação que a gente tem é F1 vezes a característica do conjunto em que U é positiva, mais F2 vezes a característica do conjunto em que U é negativa igual a 1, onde em ômega mais união com ômega menos, tá bem? Para a gente, os operadores FI saem do espaço das matrizes simétricas e vão a R, são operadores lambda elípticos, o que significa nada além do que essas duas desigualdades mutuamente satisfeitas para qualquer matriz MN simétrica com N não negativa, tá bem? E quem é ômega mais, quem é ômega menos? Bom, ômega mais é o conjunto de positividade de U, ômega menos é o conjunto de negatividade de U, tá bem? Então, o que é que está escrito aqui? O que está escrito aqui é que eu tenho uma equação onde U é positiva e onde U é negativa, tá bem? Fora desse lugar, fora dessa sub-região, eu não tenho EDP. Tá? A gente tem aqui uma figura, né? A figura aqui, o que a gente vê nessa figura? Então, nesse conjunto cinza de cima, a gente supõe, imagine que U é positiva aqui. Então, aqui vale F1 D2 de U igual a 1. Tá bem? No outro conjunto cinza, onde U é negativa, vale F2 D2 de U igual a 1. Tá bem? Qual é o problema? O problema é que, a priori, eu não sei onde U é positiva. Eu não sei onde U é negativa. Para isso, eu preciso da equação. Tudo bem, mas para saber aonde eu tenho equação, eu preciso saber onde U é positiva, onde U é negativa, tá bem? Então aqui a gente começa nesse tipo de problema que a gente não entende mais se ela mexe com o chocalho, se o chocalho mexe com ela, o que acontece nesse tipo de problema. Qual a dificuldade adicional? A dificuldade adicional é que eu não tenho equação na bola toda. Eu tenho equação em algum lugar onde a função é zero. Tudo bem, a função é zero, mas ali eu não tenho um EDP, tá bem?
Então, o que a gente quer fazer é estudar essa classe de problemas. Quando a gente está interessado em uma classe de problemas de processos de difusão na presença de descontinuidades, o exemplo fundamental, o exemplo central desse tipo de coisas é o problema do obstáculo clássico. Tá bem? Eu coloquei aqui uma formulação, a formulação mais simples, que é Laplaciano de U igual a 1, onde U é estritamente positiva, e Laplaciano de U igual a 0, onde U é 0, com U uma função não negativa na bola. Essa equação ela vale no domínio todo, ela é suposta valer no domínio todo. Também, e a descontinuidade, note que a descontinuidade acontece no lado direito. Também. A gente tem uma descontinuidade do outro lado do sinal de igual. Também. Isso é um problema fundamental em diversos níveis. Também. Atraiu a atenção de gente muito inteligente, de gente muito interessante da comunidade matemática também, e continua atraindo. A última referência que a gente vê aqui é um trabalho absolutamente sensacional do Ovidio Savin com Hu Yu, que é um trabalho de 2020. Para quem se interessa por isso, existe um livro do Arshak Petrosian, Henrique Chegol e Nina Rautzeva, que é de 2012, é uma monografia da AMS, que é uma espécie de tour de France no problema do obstáculo, diversas das suas variações, diversas coisas nesse contexto. É um texto absolutamente sensacional e é bastante informativo também. Não é um texto fácil, mas é um texto bastante importante. O que é que essas pessoas perguntam quando elas se deparam, não é, com o problema do obstáculo? E por que eu estou colocando nesses termos? Fica claro já, tá bem? A primeira coisa que a gente quer saber é qual é a regularidade ótima das soluções. Em seguida, a gente pergunta qual é a regularidade ou geometria da fronteira livre, tá bem? E, por fim, uma coisa que é absolutamente importante, eu volto a falar desse trabalho do Ovidio Savin com o Hu Yu, é a estrutura, são os teoremas de estrutura para os chamados conjuntos singulares, tá bem? Eu sou muito impressionado por esse paper, porque esse trabalho, na verdade, até onde eu entendo, é o primeiro trabalho que trata desse tipo de teorema de estrutura na ausência de fórmulas de monotonicidade. Tá bem? Essas coisas que eu estou te dizendo não tocam sino, tudo bem, a gente só continua. A ideia é que o problema do obstáculo, além de reunir avanços importantes, tem um papel fundamental para a gente, porque ele ensina a gente o que é que a gente tem que perguntar. Tá bem? O problema do obstáculo, em certo sentido, informa a nossa visão de mundo, o que é que a gente vai perguntar quando a gente estudar os nossos problemas. Tá bem? E isso é, sim, uma coisa absolutamente fundamental. Ora, uma segunda classe de problemas que é bastante importante e que também influencia as perguntas que a gente quer fazer são os problemas de fronteira livre irrestritos ou sem restrição. Tá bem? Essa classe de problemas foi introduzida recentemente pelo Alessio Figalho e Henrique Chagolian e foi trabalhada em uma formulação ligeiramente mais geral pelo Emmanuel Indré e pelo Andreas Miller. E o que acontece aqui, repara, eu tenho uma equação f de 2 de u igual a 1 em um subconjunto ômega da bola unitária. Fora desse conjunto, a hessiana é limitada por K. Também. Então, mais uma vez, esse conjunto desconhecido, não é, introduz uma descontinuidade, ou melhor, uma descontinuidade introduz esse conjunto desconhecido. Também essas coisas são uma via de mão dupla. Não é? E o que é que acontece aqui? O que acontece aqui, que é absolutamente sensacional, é que os desenvolvimentos que são obtidos no contexto desse problema são compatíveis com o que se conhece na literatura do problema do obstáculo usual. Tá bem? Esses problemas generalizam substancialmente o problema do obstáculo, né? E mesmo assim o que se obtém em termos de resposta, de resultado, é coerente com o que se conhece no contexto do obstáculo. Nomeadamente, sabe-se que soluções são de classe C11 localmente, sabe-se que se a gente assume que o gradiente é diferente de zero apenas dentro de ômega, soluções globais são do tipo semi-espaço, também. E finalmente sabe-se que a fronteira livre é de classe C1. Também. Então, dentro deste contexto, dentro do contexto dos problemas irrestritos, as perguntas do problema do obstáculo ecoam e são respondidas em altíssimo nível, né? Assim, você consegue exatamente uma coisa que dialoga com o problema do obstáculo. Né? E isso de fato é uma coisa sensacional, né? Na minha opinião é que isso é uma coisa sensacional. Também. Mas uma vez mais, a descontinuidade está do lado direito do sinal. Não é? A gente precisa de uma classe de problemas que a descontinuidade muda de lado, tá bem? E essa classe existe, ela está floating around, it's been a while. Não é? Então, o que acontece?
Existe uma classe de problemas conhecido como problemas de transmissão. Na sua esmagadora maioria, esses problemas são os chamados problemas de transmissão fixa, digamos, em que as interfaces são conhecidas. Tá bem? Então, o que é que acontece? A gente pega a bola unitária, ou o seu domínio omega favorito, mas a gente vai aqui, eu vou ficar com a bola unitária. Tá bem? E lá dentro a gente pega um conjunto compactamente contido, que é o ômega 1. Tá bem? Tira de B1 o fecho topológico de ômega 1 e vai sobrar um ômega 2. Tá bem? O que a gente diz? A solução, a função U, satisfaz uma EDP governada por uma constante A em ômega 1 e uma EDP governada por uma constante B em ômega 2. Tá bem? E o que a gente faz é prescrever uma condição de fronteira ao longo da fronteira topológica de ômega 1. Então, o que a gente tem? A gente tem uma região em que a equação é muito boa, divergente de A vezes DU, igual a zero. Uma outra região em que a equação é também muito boa, divergente de B vezes DU, tá bem? Qual é a pergunta? A pergunta é o que acontece com a regularidade conforme eu cruzo a fronteira. Ora, essa fronteira é conhecida, essa interface é conhecida a priori. O que é absolutamente estándar nessa literatura é que a regularidade das soluções e a regularidade da fronteira têm um trade-off entre elas. Também satisfazem algum tipo de trade-off. O que eu estou querendo dizer com isso é a regularidade dessa interface determina a regularidade da solução across. Tá bem? Ora, isso também vem sendo estudado por pessoas muito interessantes, muito inteligentes, e coisas muito legais têm acontecido. Tá bem? A primeira discussão dos problemas de transmissão aparece em 54, no trabalho do Piccoli, e uma série de coisas EDP intensivas são feitas na vizinhança desse trabalho. Perto dos anos 2000, Fogelius, Bonnetier, Fogelius, né? O que aconteceu? Acho que aconteceu uma tragédia aqui. Estamos de volta, mas essa pausa foi uma pausa fortuita, que tem a oportunidade de cumprimentar o professor Eduardo Teixeira, que, como vai, professor? E muito bem, então, por volta dos anos 2000, não é? Essa linha de coisas começa a ser estudada por outras pessoas. Então, aqui a gente cita Bonnetier e Fogelius, Lee, Fogelius, Nian Li, né? Nian Li, Nirenberg, Bao Li, Yin, Brienne Capdebosque e Nguyen. E em 2020, um trabalho que é absoluto, assim, é aquele tipo de trabalho que deveria aparecer no Louvre, que é um paper do Luiz Caffarelli, Maria Sorria Carro e o Pablo Raustinga, em que o problema de transmissão, em que a interface conhecida é de classe C1 alfa, é governado por dois operadores laplacianos. Tá bem? E uma série de resultados absolutamente astonishing, baseados em propriedades das funções harmônicas, destravam toda uma teoria de regularidade para soluções across essa interface conhecida. Tá bem? Repara, uma coisa que eu tenho repetido dentro desse slide é que essas interfaces são conhecidas. Tá bem? O que é que seria absolutamente sensacional? Seria a gente olhar para um problema dessa classe, os chamados problemas de transmissão, na presença de interfaces livres. Tá bem? Ora, isso nos foi trazido. Surgiu aqui uma referência em negrito que eu devia ter mencionado. Isso é uma monografia de 2010, é uma monografia do Borsuk, que aparece em 2010 na Birkhausen, e é um texto bastante importante para descrever os desenvolvimentos que surgem motivados, sobretudo, pelo paper do Piccoli. Tá bem? Ora, mas muito bem, o que é que acontece? Não é? O que acontece aqui é que os problemas de transmissão livre, que são os problemas de transmissão em que essa interface depende da solução, esses problemas vão ser introduzidos em 2015, no trabalho do Marcelo Amaral e do Eduardo Teixeira. E o que acontece aqui até onde eu sei, esse é o primeiro trabalho que trata dessa classe de problemas em que a interface não é conhecida. Tá bem? O que é feito aqui? O que é feito aqui é estudado um problema variacional, e então é percorrido um roteiro
de informações a respeito das soluções. Então, estuda-se a existência das soluções, estimativas em L infinito e um perfil de regularidade em espaços de Hilbert. Tá bem? Aqui, o problema tem uma natureza variacional, tá bem? E muito dessas coisas é percorrida apenas com essa natureza mínima de ser uma formulação variacional. Quando a gente fala em perfis de regularidade em espaços de Hilbert, então aqui surge uma hipótese importante, que é a hipótese dos chamados small jumps. Assim, sendo bastante pedestrian, isso significa que essa matriz A, que esses coeficientes A e coeficientes B são funções próximas em alguma topologia. Tá bem? Estão próximas em alguma topologia, e isso destrava uma série de resultados de regularidade em espaços de Hilbert. Bem, ora, o que é que a gente quer fazer? O que a gente quer fazer é olhar para esse conjunto de coisas e tentar, inspirado por essa literatura, atacar aquele problema uniformemente elíptico que a gente começou tratando em alguns slides para trás. Né? Então, o que a gente quer fazer? A gente vai considerar este problema, que vale em ômega mais, união com ômega menos, também, e a gente vai supor que o problema é bem preparado. O que eu quero chamar de bem preparado é que FI é uniformemente elíptico, convexo e homogêneo de grau 1. Tá bem? Esse tipo de hipótese é uma hipótese... Essas hipóteses são mais ou menos usuais no contexto dos operadores elípticos. Uma segunda hipótese menos usual, ela fala sobre a densidade da fase negativa. Né? Então, para todo X estrela, na fronteira livre, a gente vai imaginar que é possível controlar, a gente vai assumir que é possível controlar a densidade da fase negativa. Né? Ora, essa hipótese, ela não é uma hipótese tão standard, mas é uma hipótese que aparece no trabalho do Luiz Caffarelli, Levi Karp e Henrique Chagolian, no Annals of Mathematics, em 2000, e ela persiste no trabalho do Kiam Lee com Henrique Chagolian, no CIPAN, em 2001, tá bem? Em que o problema do obstáculo, no caso do trabalho do Kiam Lee e do Henrique Chagolian, o problema do obstáculo fully non-linear é tratado do ponto de vista da regularidade. Tá bem? Então, eu vou chamar de bem preparado um problema para o qual essas duas coisas está disponível. Tá bem? Assim, eu não preciso carregar um monte de hipóteses e vou chamando as coisas de bem preparadas along the way. Tá? E o que é que a gente consegue provar? Isso foi uma coisa que a gente provou junto com o Maxon e com o Maxon Santos, que tá lá no México, no CIMAT. E o que a gente prova é o seguinte: se a gente tiver uma solução forte desta equação, uma função W2D local, sob a hipótese de que o problema é bem preparado, então U é uma função de classe C11 localmente na bola unitária, e a sua hessiana é essencialmente limitada por uma constante universal, que além de universal depende, quer dizer, que é uma constante universal a depender da norma L infinito de U. Tá bem? Então a gente tem aqui uma perversão do termo universal, mas basicamente o que a gente tem é a regularidade C11 e a hessiana essencialmente limitada por uma constante que depende só de U através da sua norma L infinito e dos dados de eliticidade de dimensão do problema. Ora, esse resultado é um resultado interessante, porque o que a gente está dizendo é que a gente consegue recuperar a regularidade ótima do problema do obstáculo quando a gente twista a descontinuidade para o contexto do operador. Tá bem? Isso é uma coisa que me pareceu bastante appealing no momento em que a gente estudava isso, né? E de fato foi uma coisa que foi bastante satisfatória para a gente de olhar. Né? O que acontece aqui? Qual é a estratégia para a gente demonstrar um teorema desse tipo? Né? A gente está preocupado aqui com o crescimento quadrático dessas estruturas. Então, quais são os principais ingredientes? A princípio, prova-se crescimento quadrático em um subconjunto dos naturais. O que eu quero dizer com isso é que esse supremo está controlado para todo J em um conjunto M específico dos naturais. Tá bem? E o passo seguinte é um controle diádico do crescimento quadrático. Ou seja, a gente tem que ver, a gente consegue mostrar que M não é só um subconjunto dos naturais, mas ele coincide com os naturais. Tá bem? E, finalmente, a gente faz uma espécie de regime switching, a gente passa do caso discreto para o caso contínuo e um argumento de scaling a depender da distância
de onde a gente está para a fronteira livre, localiza a gente na fase positiva ou na fase negativa, onde a gente tem EDP. Tá bem? E isso conclui a demonstração. Qual é a dificuldade aqui? A dificuldade aqui não está na passagem do discreto para o contínuo, não está em mostrar que M coincide com os naturais, o conjunto M. A dificuldade está em mostrar que esse supremo satisfaz esse tipo de crescimento, um crescimento 2 elevado a menos 2j sobre uma constante que não depende de j, dentro desse conjunto M. Tá bem? Por quê? Porque aqui a gente precisa de um princípio do máximo, a gente precisa de desigualdade de Harman, a gente precisa de algum tipo de compacidade. Tá bem? Isso não está disponível para o problema da maneira como ele está escrito. Então aqui é preciso fazer algo. Tá? E o que é feito aqui? O que é feito aqui, o que a gente nota é que se U é uma solução forte do problema, então U satisfaz para quase todo X em ômega mais união com ômega menos esta igualdade que está escrita aqui. Tá bem? Então, se U é uma solução forte, ela satisfaz esta igualdade para quase todo X em ômega mais união com ômega menos. Tá bem? Ora, mas se isso é verdade, então é verdade também que o mínimo de F1 e F2, avaliado em D2 de U de X, é menor do que ou igual a 1 para quase todo X em ômega mais união ômega menos. E o máximo dessas duas coisas é maior do que ou igual a menos 1 para quase todo X em ômega mais ômega menos. Tudo bem, o que é que falta para eu completar a bola unitária quando eu tenho ômega mais união com ômega menos? O que falta é o conjunto onde a função é zero. Ora, uma função W2D, a gente sabe do ensino médio, se não caiu no Enem semana passada, cai na próxima, a gente sabe que a hessiana é zero em quase todo ponto do conjunto U igual a zero. Tá bem? Então, na verdade, essas desigualdades aqui no sentido forte, elas não são satisfeitas em quase todo ponto de ômega mais união ômega menos. Elas são satisfeitas em quase todo ponto da bola. Tá bem? O que nós temos é que uma solução forte resolve duas desigualdades no sentido forte. Tá bem? Então, o que a gente tem? A gente começa com uma equação que a gente não sabe onde vale, a gente passa para duas desigualdades que valem na bola toda, tá bem? Mas aí você paga um preço, você não tem mais uma equação, você tem duas desigualdades. O que é que acontece aqui? Bom, o que acontece aqui é que para isto ser útil, a gente precisa de um pouco mais de coisas, né? A gente vai precisar aplicar o princípio do máximo de Boni, como enunciado por Pierre Lyons no paper dos Proceedings da MS de 83, e como utilizado por Caffarelli, Crandall, Kodsen e Nichier no paper do CIPAM de 96 ou 97. Aqui eu não vou ser preciso. O que eu vou ser preciso o que a gente vai usar é exatamente o lema 2.5 desse trabalho, Caffarelli, Crandall, Kodsen e Nichier. A gente nem entra no lema 2.6 porque a gente não tem condições de estrutura a termos de ordem mais baixa, tá bem? Só o que a gente precisa eu tenho um operador, a depender da hessiana, que é satisfeito no sentido forte por uma função pelo princípio do máximo de Boni, feito desta maneira, o que nós vamos concluir é que essa função resolve essa desigualdade governada pelo mínimo e a desigualdade governada pelo máximo no sentido da viscosidade. Tá bem? E aqui acabou. Aqui acabou por quê? Porque quando isso está disponível, U pertence à classe S estrela, lambda, lambda, módulo de 1, em todo o domínio. Tá bem? E para esta classe, para a classe S estrela, é conhecido um conjunto de coisas que não está disponível para a equação original, onde quer que ela valha. É essa inclusão, U em S estrela, que destrava o argumento, o primeiro ingrediente, o crescimento quadrático no conjunto M, que por sua vez vai dar origem a todo o argumento que prova a regularidade C1. Então, o que a gente faz? A gente começa com uma EDP que vale sabe-se lá onde, traduz isso para duas desigualdades que valem na bola toda, entende essas desigualdades no sentido da viscosidade e produz a regularidade C1. Uma vez que a gente tem a regularidade C1, ora, o que a gente consegue agora é uma equação na bola toda. Como é que isso funciona? Repara, F1 vale 1 onde U é positiva, vale 0 onde U é 0. E onde U é negativa, a gente não tem informação. A gente sabe que F2
de D2 de U vale 1 ali. Mas F1 vale quanto? Bom, F1 vale F1. Tá bem? Agora, repara, F1 vale F1. F1 é elíptico, F1 em particular é Lipschitz. Então, essa coisa está limitada essencialmente pela limitação essencial da hessiana. O que é que a gente conclui? A gente conclui que U em W2D, além de ser contínua, que a gente aprende na infância, ela resolve uma equação uniformemente elíptica com o lado direito essencialmente limitado. E ela o faz no sentido da viscosidade com uma nova aplicação do princípio do máximo de Boni. Quando a gente tem uma coisa assim, o que a gente infere é que a hessiana direcional de U satisfaz o linearizado da equação governada por F1, e para esse objeto a gente tem um princípio do máximo. Tá bem? Com isso, a gente é capaz, e algumas outras coisas, a gente é capaz de caracterizar soluções globais do problema. E as soluções globais do problema, isso é uma coisa que eu acho extremamente delicada, e há muito, a partir do momento que a gente tem esse teorema, há muito para entender sobre quais são as ramificações dele, quais são as implicações desse teorema, tá bem? Mas eu vou me contentar em enunciá-lo, e em enunciá-lo como uma consequência do fato da gente ser capaz de escrever uma equação satisfeita por U com um lado direito essencialmente limitado. Tá bem? Então, o que acontece? Se a gente tiver uma solução forte desse problema, um problema bem preparado, com o conjunto em que o gradiente de U é diferente de zero contido no conjunto em que U não se anula, então U é uma constante mais uma nova constante gama que multiplica o quadrado da parte positiva de x1 sobre 2. Tá bem? Aqui C é uma constante, gama pertence a um intervalo elipticidade dependente, e o que é absolutamente sensacional, e que, a princípio, estudando essas coisas, para mim não tinha nenhuma razão de ser, mas deve haver uma razão bastante bonita. F1 ou F2 fixam 1 quando avaliados ao longo desse produto tensorial. Tá bem? Então, esse tipo de resultado, esse tipo de resultado que caracteriza soluções globais, destrava informação sobre a regularidade da fronteira livre, e isso é uma coisa que a gente tem muito interesse em entender de maneira rigorosa. Tá bem? Mas o que eu queria falar para vocês, o que eu separei para falar para vocês, no caso uniformemente elíptico, fica por aqui. Tá bem? A ideia que a gente precisou articular era sair de uma equação para um conjunto de desigualdades que governasse a regularidade C1. Tá bem? Esse exercício vai se repetir no próximo bloco de coisas que eu quero dizer, que eu quero conversar com vocês. Então, a próxima coisa que a gente vai falar é sobre o caso degenerado, em que a degenerescência do problema ela depende das soluções. Tá bom? Então, o que é que nós temos? Nós temos um operador fully nonlinear f. Isso tem um lado direito que é uma função f. A princípio, ela pertence a algum espaço funcional apropriado. A gente não vai dizer aonde ela está ou o que ela é. Tá bem? Mas esse problema se degenera como uma potência do gradiente. E aqui o que a gente tem é que na fase positiva, no conjunto em que U é uma função positiva, o expoente em que isso se degenera, a taxa de degenerescência é um θ1, e aonde a função é negativa, essa taxa é um θ2. Tá bem? Isso são constantes fixadas, estritamente positivas. A gente vai confinar a análise ao caso degenerado e não vai olhar para um caso, como eu disse, para um caso singular. Tá bem? Ora, muito bem. Qual é aqui o desenho que fala sobre esse problema? O desenho que fala sobre esse problema, bom, no subconjunto cinza da bola unitária, onde U é positiva, tá bem? O que nós temos aqui é uma equação que se degenera como uma potência θ1 do gradiente. No conjunto azulado, rocheado, onde U é negativa, nós temos uma equação que se degenera como uma potência θ2 do gradiente. Tá bem? Onde U é zero, a gente tem uma equação uniformemente elíptica. Tá? Ora, qual é a pergunta, uma vez mais? Uma vez mais, a pergunta é, localmente, dentro de cada um desses conjuntos, a regularidade é conhecida. A pergunta é como é que a função se comporta quando eu cruzo a fronteira dessas regiões. Seja do caso positivo para zero, negativo para zero, ou o contrário,
seja do caso positivo para negativo. Né? Então, aqui existe uma pergunta nesse sentido. A pergunta é, o que acontece quando eu saio, não é, dessa região que depende da solução? Também. Mais uma vez, esse desenho é vazio, porque eu não conheço, eu não sei se esses conjuntos têm essas propriedades, digamos, da uniforme da esfera exterior, por assim dizer, ou se essas coisas são regulares dessa maneira, se isso é um conjunto de Cantor, um conjunto de Brusley, um conjunto de Kuratowski, um conjunto favorito que começa com K, apesar de Cantor não começar com K. Mas a ideia é, a gente não conhece a priori esse cara, a gente não conhece esse cara a partida, né? Será que a gente sabe falar coisas? Será que a gente não sabe falar coisas? O que a gente consegue dizer? Tá bem? Eu não posso falar sobre equações governadas por operadores Full-Nonlinear que se degeneram como uma potência do gradiente, sem falar do workhorse dessa teoria, né? Sem falar do... Eu não sei o que eu estava ouvindo quando eu preparei esses slides. Isso é uma playlist. Enfim, o que acontece aqui? O que acontece aqui é, para eu falar sobre o que eu quero, eu preciso discutir esse que é o cavalo de batalha dessa classe de problemas. O que a gente tem? Um operador Full-Nonlinear que degenera como uma potência θ do gradiente. Aqui eu vou admitir θ apenas positivo e f uma função contínua em L infinito. Tá bem? Essa coisa vem sendo estudada desde o começo do século presente por diversas pessoas muito inteligentes, tá bem? Com exceção desse P ponto, todo mundo que aparece aqui é muito, muito inteligente e muito interessante. E tem produzido coisas muito legais, tá bem? As contribuições da Isabelle Brindelli e da Françoise de Mingel, se não tivesse dois trabalhos em 2007, pareceria, sei lá, o resultado de um concurso da Mega Sena, mas de fato é porque as pessoas de fato produziram coisas, e coisas bastante interessantes aqui, tá bem? Então, qual é o tipo de coisa que foi produzida desde o princípio da atração da comunidade por esse tipo de problema? Então, a princípio, há propriedades edependensivas das soluções. Aqui a gente está falando de teoremas de Liouville, caracterização de autovalores generalizados, princípios de comparação, existência de soluções, e essa classe de perguntas, não é? Sobretudo contribuições da Isabelle Brindelli, Françoise de Mingel e da Ávila Feldman e Quast a esse tipo de pergunta também. A teoria da regularidade para essa classe de problemas foi estudada também pelo Isabelle Brindelli e Françoise de Mingel, pelo Cyril Imbert e pelo Luiz Silvestre em 2013, e até onde eu sei, e acho que isso é de fato bastante rigoroso dizer que o estado da arte para a teoria de regularidade desse problema é o trabalho de Damião Araújo, Gleidson Ricardo e Eduardo Teixeira, de 2015, né? Em que isso enfim, que a teoria de regularidade foi bastante bem entendida. E, finalmente, as chamadas equações que valem onde o gradiente é grande, né? Isso é um programa bastante ambicioso, bastante interessante. A primeira contribuição nessa direção é o trabalho do Cyril Imbert e do Luiz Silvestre, de 2015, e o trabalho do Conor Mooney, de 2015, que é um trabalho no contexto de ingredientes mensuráveis, também tratando da questão das equações que valem onde o gradiente é grande. Tá bem? Eu não vou discutir os trabalhos com a Pedra Andrade, com o Daniel Pellegrino, é uma honra ter o nome do Daniel tão próximo ao meu, numa coisa assim, e com o Eduardo, ou com o Maxon e com o Eduardo, esses trabalhos mais recentes, assim, são coisas que, em certo sentido, se a gente entender o trabalho do Luiz Caffarelli de 1989 como o lançamento de um programa, eu acho que esses dois trabalhos completam o programa, retratam, na verdade, o esforço do Eduardo em perseguir esse programa no contexto desse operador. Tá bem? Ora, mas uma outra coisa foi feita, e essa coisa que foi feita junto com a Anne Bronze, com a Giane e com o Edu, em 2020, uma coisa que apareceu agora em 2020, é o caso dos expoentes variáveis. A gente vai ajustar espacialmente o grau de degenerescência, né? E aqui o caso singular está contemplado também. O que acontece nesse trabalho é o estudo da regularidade ótima, e uma coisa muito interessante é, utiliza-se a hipótese de que o expoente variável é contínuo, mas o módulo de continuidade não afeta as estimativas.
Se esse é o caso, e esse é o caso, né, qual é a pergunta natural? A pergunta natural é, será que esse trabalho, junto com a Anne, com a Giane e com o Eduardo, implica a regularidade de ser um alfa, a regularidade ótima para o problema na presença de fronteiras livres? Eu adoraria que a resposta fosse sim, tá bem? A resposta é não. Tá? A resposta é não, e a resposta é não por quê? A resposta é não porque se a gente modifica o expoente do problema com fronteiras livres, o que a gente tem do resultado passado é que a família U epsilon é uniformemente limitada em C1 ótimo, C1 alfa ótimo, tá bem? Portanto, ela converge através de uma subsequência para uma função U0, tá bem? Para algum para C alfa, esse alfa estritamente abaixo do ótimo, não é? E essa U0 por estabilidade resolve a nossa equação. Qual é o problema? O problema é que isso implica que existe uma solução do problema, com expoentes a introduzir fronteiras livres, que é C1 alfa regular. Mas aqui é uma. A questão aqui é, isso, do ponto de vista do resultado de teoria de regularidade, isso está esvaziado. E está esvaziado por quê? Porque eu não estou dizendo que todas as soluções desfrutam da regularidade de ser um alfa. Estou dizendo que eu encontrei uma. Como é que daria-se a volta a isso? Dá-se a volta nisso com um resultado de unicidade para a equação limite. Ora, isso é um problema, porque em teoria de soluções viscosas, a unicidade ela é intimamente relacionada com o princípio da comparação. Mas o princípio da comparação, ele precisa de uma estrutura que dependa de U de uma maneira, em algum sentido, monótona. Eu estou usando a palavra monótona de uma maneira extremamente vaga, tá bem? E isso não está disponível no contexto do que a gente está estudando, tá bem? Então, é óbvio que eu não vou fazer essa afirmação, mas eu acho bastante difícil e bastante contraintuitivo a demonstração de um princípio de comparação para a equação governada pelo expoente a depender de U via fase positiva, via fase negativa. E por essa razão, a unicidade para a equação limite não está disponível. Ora, isso é uma espécie de buzzkill, mas o que a gente conseguiu fazer junto com o Gerardo Aroto, a Giane Rampasso e o André Fierro foi provar o seguinte resultado, né? Eu pego um alfa que é menor do que ou igual a 1 sobre 1 mais o máximo de θ1 e θ2, e esse alfa está constrangido ao intervalo, ele está no intervalo 0, alfa 0. Quem é alfa 0? Bom, alfa 0 é o expoente que descreve a regularidade C1 beta para a equação homogênea governada por F. Tá bem? E aí eu suponho uma de duas coisas, né? Ou F pequena é uma função contínua, L infinito, e U é solução de viscosidade do nosso problema, ou F é meramente, essencialmente limitada, e U é solução forte para a equação. Sob qualquer uma dessas duas possibilidades, U é uma função C1 alfa loto com as estimativas esperadas. Tá bem? Então, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo, bom, se eu estiver no mundo das soluções de viscosidade contínuas, ou se eu estiver fora desse universo, mas eu ainda tiver uma solução forte, eu desfruto, eu possuo a regularidade C1 alfa para as soluções do problema, em que alfa é constrangido pelo alfa 0 e por esse expoente 1 sobre 1 mais o máximo entre θ1 e θ2. Claro está que na presença de um operador convexo, alfa 0 é 1 e a regularidade ótima é 1 sobre 1 mais o máximo dessas duas coisas. Tá bem? O que eu quero dizer com estimativa esperada? Com estimativa esperada, eu penso numa estimativa Cortes-Nirenberg. Não é? Então, a minha norma C1 alfa ela é controlada por uma constante, e aqui a constante é universal. A norma L infinito de U e a contribuição que vem do termo de fonte em L infinito. Essa contribuição aqui vem através do máximo dessa coisa elevada aos expoentes que vão aparecer dentro da geometria da equação. Tá então, essa é o que eu quero dizer com estimativa esperada. Tá bem? E, repara, aqui a gente consegue produzir um resultado de Hölder continuidade, de continuidade Hölder para o gradiente, sob a hipótese de que F é apenas essencialmente limitada. Tá bem? Até onde eu sei, deixa eu dizer de outra maneira, e esse feito localiza o resultado fora da teoria ser viscosa. Tá bem?
e isso não é a maneira como esse problema vinha sendo tratado. Tá bem? O resultado, de fato, coloca as coisas nesse contexto. Como que uma coisa assim é demonstrada? Tá bem? Uma vez mais, a gente vai olhar para desigualdades viscosas. Tá? Eu vou escrever se U é solução do problema, e aí a gente entende, ou no sentido 1 da viscosidade, ou no sentido 2, no sentido forte. Tá? Então, se U resolve o nosso problema, então U é subsolução de uma equação governada pelo operador mínimo com o lado direito, dado por F, a norma de F em L infinito. Por outro lado, ela é supersolução da equação governada pelo máximo, e do outro lado a gente tem o menos norma de F em L infinito. Tá bem? O que acontece? Nenhuma dessas duas desigualdades depende de X ou de U. Então aqui a gente consegue empacotar essas coisas no contexto do User's Guide. Né? Eu estou falando de uma maneira assim, bastante pedestre nisso, porque o que a gente quer é olhar para essas coisas, empacotar essas coisas numa teoria off-the-shelf. E aqui, a teoria de regularidade, os argumentos da teoria de regularidade que a gente conhece, dão conta de produzir a regularidade de ser um alfa. Isso não é trivial, porque a gente não segue com uma equação. A gente segue aqui com essas desigualdades. Né? Mas isso faz-se. Também. A questão é bypass o fato de que você depende de U de uma maneira não trivial e também de X de uma maneira que não há controle. Né? Então, esse é o desafio, essa é a dificuldade genuína do problema, que é contornada através dessas desigualdades. Né? Só para terminar o slide, sem me esquecer da última coisa que eu escrevi, na bola unitária B1, aqui para completar nosso 22º slide. Tá bem? Ora, uma coisa que eu queria, duas coisas que eu queria conversar com vocês, fazem parte desse programa e desse projeto, das coisas que a gente elencou para que estivessem junto com essas coisas. Tem duas outras situações que nos têm interessado muito. Uma delas, eu tive a satisfação profunda de aprender com o Hector Changlara em Guanajuato, quando eu visitei em dezembro passado, que tem a ver com as equações de Hamilton-Jacob na presença de restrições ao gradiente não convexas. Né? O caso convexo havia sido estudado foi introduzido em 79 pelo Craig Evans, foi estudado pelo Wegener em 81, Yamada em 88, Sonner e Schrev em uma série de papers associados à teoria do controle ótimo singular, né? E uma série de contribuições importantes devidas ao Ryan Hind entre 2013, 16 e 17 também. Mas o caso não convexo era um problema interessante aqui. E com a generosidade do Hector, a gente foi capaz de entender a regularidade ótima desse problema. E a regularidade ótima do problema é Lipschitz. Mas aí o Hector teve uma ideia e a gente conseguiu provar que a norma do gradiente é contínua. Isso imediatamente destrava uma condição de fronteira livre, né, para o problema. E eu achei isso uma coisa extremamente divertida. E a última coisa que eu queria falar com vocês tem a ver com esse problema de Bernoulli hessiana dependente. Isso é muito motivado pelos trabalhos do Robert Kohn com a Silvia Serfati em mecânica dos sólidos, né? E aí existem energias que dependem da hessiana, e o que a gente se interessou em fazer era penalizar essas energias pela medida do conjunto em que U é positivo, por exemplo. Tá? E tentar ver o que é que acontece. Esse tipo de problema é bastante intensivo em técnicas geométricas, sobretudo da análise geométrica, e tem sido um passeio aprender sobre essas coisas com o Júlio, aqui na PUC, entendido no sentido forte, passa viscoso, né, essas coisas assim, mas enfim. E essas são duas coisas que estão associadas a esse programa que a gente vem se interessando e que a gente vem chupinhando daqueles amigos que a gente mostrou, amigos e amiga, né, que a gente mostrou no começo para vocês, tá bem? O que eu queria falar de matemática era isso. Eu queria concluir, antes de vos agradecer, eu queria concluir dizendo que, quando eu estava procurando fotos, para colocar as fotos dos coautores e coisas assim, eu encontrei fotos com o professor João Marcos no colóquio de 2017, uma foto com o professor de Jairo Figueiredo, fotos que a gente tirava, uma foto belíssima em Fortaleza, o Eduardo, o Damião, o professor José Miguel Urbano e eu.
e vários outros amigos, não é? E dessas coisas. E eu fiquei bastante tocado pela fratura que foi a nossa comunidade, a gente não se encontrar, né? Então, eu queria dizer que tudo bem, a gente pode não ter uma solução de classe C2, mas a gente põe espaço de Sobolev, multiplica por uma função teste, integra por partes e vai para casa feliz, né? A analogia é que estar com vocês nessa tarde, poder conversar, ver vocês, não é? Escutar coisas, vocês podem falar o que vocês quiserem das coisas que a gente discutiu, mas estar junto com vocês é uma solução fraca para um problema muito difícil, mas me deixa imensamente feliz. Pessoal, super obrigado e que esses dois tópicos aqui a gente tenha a ocasião de conversar pessoalmente. Obrigadíssimo.